E aí, galerinha, estamos voltando, estamos de volta para mais um bloco de legislação de trânsito, tá certo? Aula passada, bloco passado, começamos a trabalhar o quê? Pedestre, né? Eu disse a vocês o quê? Se ligassem nos detalhes. Onde houver sinalização, onde não houver sinalização, onde houver foco, onde não houver foco de pedestre. Vimos também a questão das áreas urbanas e vias rurais. Se ligar, se vier nas vias urbanas, errado, são nas áreas urbanas e nas vias rurais. Então vamos dar continuidade à questão do pedestre, beleza? Vamos lá. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. Preste atenção, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade. Vamos lá, qual a ideia aqui? Mais uma vez, proteção ao pedestre. A ideia é o código da prioridade ao pedestre. Por quê? Estão lembrados que a gente viu que o código, ele se preocupa a preocupação vem do maior para o menor, né? Os maiores se preocupam com os menores. Os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade do pedestre. Nós vimos isso nas normas de circulação e conduta. Os de maior porte, responsável pelos veículos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pelo pedestre. Observando isso, qual a ideia? Se eu estou atravessando a faixa, eu tenho prioridade. Tá certo? Se eu coloquei, a ideia é justamente essa, né? Se eu coloquei o pé na faixa, a ideia é o quê? Eu tenho prioridade. Se eu tenho prioridade, os carros têm que parar. Todos os veículos têm que parar para que eu passe. Se não der prioridade ao pedestre, caneta é infração, né? É infração de trânsito. E pode ser uma gravíssima, pode ser uma grave. Inclusive, também pode, essa ideia de faixa de pedestre de prioridade, pode ser um aumento de pena. Como assim, Emanuel? No caso de um atropelamento, de uma lesão corporal ou de um homicídio. Nos crimes de trânsito, a gente vai ver que atropelar, não é, na faixa de pedestre gera um aumento de pena, seja causando lesão corporal, seja um homicídio. Por que aumento de pena? Porque faixa de pedestre é do pedestre, ele tem prioridade. Agora, presta bastante atenção. Essa prioridade não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Porque se existir um semáforo, eu devo observar o semáforo. Verde, não é. Verde, ó, para os veículos, eu não passo. Vermelho para os veículos, eu passo. Então, não havendo semáforo, coloquei o pezinho na faixa, o correto é todo mundo parar. Aí o cara vai lá em João Pessoa, né? Cidadezinha bem menor, né? Cidade bem menor do que Recife, mas de uma educação exemplar no trânsito, não é? Olha, eu tô falando que eu não quero falar do Sul, não, que o cara vai dizer, isso é só no Sul, não é só no Sul, não. Tô dizendo aqui perto. E você que é de Petrolina, você sabe também que aí é assim, né? Falei de João Pessoa, agora vamos falar aqui de Pernambuco. Petrolina, um outro exemplo que o cara coloca o pezinho na faixa e os carros param. É educação no trânsito, pessoal. É questão de educação no trânsito. Então, não tendo semáforo, pedestre tem o quê? Prioridade.
Não é absoluta, porque se houver semáforo, eu não vou atravessar quando eu quero, não. Eu tenho que observar o semáforo. Tranquilo? Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Então preste atenção, ó. Semáforo, vermelho, faixa de pedestre, eu estou passando. Deu verde, todo mundo fica lá e eu vou passando. Só que tem, não sei se vocês já passaram por isso, tem uns engraçadinhos, umas misérias, uns desgraçados no trânsito que ficam assim. Principalmente motoqueiro. Não estou dizendo motociclista, não. Estou dizendo motoqueiro, que motoqueiro é sinônimo de maloqueiro. Tem uns maloqueiros, né? Estou dizendo só, tem carro também, tem automóvel que faz isso. Mas a maioria é motoqueiro. Fica assim, acelerando. Vum. Para o quê? Para o coitado do pedestre passar rápido. Não é isso? Já estão lembrando disso? Então, imaginando a situação que o cara passa rápido, que o filho da mãe está acelerando. Isso é caneta. E eu vou dizer, a canetada é dura nisso aí. Está lá no artigo 171. Ó, infração gravíssima. Suspensão do direito de dirigir. Então, dá essa aceleradinha para sacanear com o pedestre. Só dá isso, ó. Infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Pode ir lá no artigo 171, né? Que a canetada é pesada, tá certo? Então, faça isso mais não. Então, ó, abriu o semáforo, tem que esperar o pedestre concluir a travessia. Tranquilo, meus amigos? Muito bem. Vamos lá. Artigo 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestre em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Bem, a ideia qual é? Qual é a ideia? É que, obrigatoriamente, os órgãos de trânsito, devem ter o quê? Devem criar situações para que essas faixas de pedestres estejam sempre visíveis. Porque às vezes a gente vê o quê? Faixa, metade tem, aí uma tem, outra apagada. Uma tem e outra apagada. Meus amigos, isso não é ruim apenas para o pedestre, não. Isso é ruim por quê? Porque se o agente multar você por essa questão de faixa apagada ou não, você não vai receber a multa. Por que você não vai receber a multa? Porque tem um dispositivo no código que diz que não haverá autuações, o indivíduo não será penalizado quando a sinalização for insuficiente ou incorreta. Quando a sinalização for insuficiente ou incorreta. Então, no momento que essa sinalização for insuficiente ou incorreta, o que vai acontecer? Não vai haver a multa, não vai haver a penalidade. Tranquilo? Então, a gente já trabalhou essa questão de faixa, de pedestre, tudo certinho. E agora a gente vai trabalhar o quê? Equipamentos obrigatórios. Então, vamos trabalhar os chamados equipamentos obrigatórios. Então, preste atenção. Finalizamos tudo referente a pedestre. Finalizamos tudo referente a pedestre. E agora nós vamos trabalhar os equipamentos obrigatórios,
que está aqui, ó, no artigo 105. Só que tem uma coisa importante, tá, pessoal? Qual é? Porque quando se fala em equipamentos obrigatórios, não são apenas estes que estão no artigo 105. O código apenas, ele cita alguns. O resto está na resolução 14/98. Que nós vamos estudar aqui, não é? Quando a gente trabalha o artigo 105 e nós vamos estudar a resolução 1498, tá? É um ponto de estudo essa resolução 14/98. Alguns concursos não pedem resoluções. Exemplo, nós tivemos agora há pouco, né, o concurso de Caruaru, Guarda Municipal de Caruaru, que não solicitou resoluções. Mas, por exemplo, a Guarda de Petrolina, o concurso da Guarda Municipal de Petrolina, ele pediu resoluções. Então, e uma dessas resoluções é a resolução 14, que fala justamente dos equipamentos obrigatórios que estão presentes lá no artigo 105. Então, vamos lá, para o artigo 105. Ele diz, são equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. No momento que ele diz, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, nós temos justamente o quê? A resolução 14/98. Então, a resolução 14/98 é aquela que foi estabelecida pelo CONTRAN. Outros equipamentos obrigatórios distintos desse do artigo 105, tá? Então, na tela, vamos ver o que o artigo 105 diz. Primeiro equipamento obrigatório, cinto de segurança. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção, grife isso aí, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. O cinto de segurança é obrigatório para todos os veículos, inclusive o não uso do cinto é caneta, infração grave. O não uso do cinto de segurança é infração grave. E eu posso, inclusive, ter duas infrações. Como assim, Emanuel? Vê só, vamos imaginar aqui um carro. Motorista, passageiro. Passageiro. Sem cinto de segurança. Uma infração grave. Emanuel, o outro está sem cinto de segurança. Eu posso ter duas infrações aí? Não. Não. Porque eu estaria fazendo o que chamamos de bis idem, aplicando duas penalidades pelo mesmo fato. Agora, preste atenção. Então, aqui é só um, que é a multa sem cinto de segurança. Tiver os 5 sem cinto, é uma multa só. Não são 5 multas. Agora, eu posso ter o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Passou do número de passageiros, passou. Porque o correto é ter o quê? 3 passageiros. É o correto. Mas eu coloquei um cara aqui ainda. O carro veio, aquele carro que parece uma lata de sardinha. Meus amigos, aqui eu tenho. Eu posso aplicar duas infrações. Sem cinto. Por que sem cinto? Porque um deles vai estar sem cinto. Tá? Então, eu aplico infração grave. E eu aplico a outra infração, que é excesso de passageiros, que seria infração média. Emanuel, todo mundo está sem cinto e é excesso. Só vai ter uma de cinto, que é infração grave, e só vai ter uma média, que é por excesso. Entenderam aí? Tranquilo? Então,
Se tiver os 5, não é cada uma infração sem cinto, não. Só vai ser uma. Bem, então isso é obrigatório. A utilização do cinto de segurança, né, nas vias. Então, sair com o carro, obrigatoriamente eu tenho que colocar o cinto. Mas existe uma exceção. Qual é a exceção? Quando estamos falando em veículo de transporte de passageiros em percurso que seja permitido viajar em pé. Meus amigos, é o busão do dia a dia que circula ali, ó, na região metropolitana. Eu não estou falando em ônibus de viagem, não. Que no ônibus de viagem não é permitido viajar em pé. A não ser que o cara venha de Limoeiro para cá, né? Uma companhia que eu não vou dizer o nome, não é? Que você vem em pé, né? Em pé. Eu fiquei um tempo, quando eu me divorciei, eu fiquei um tempo sem carro, que eu deixei o carro com a mulher, né? Eu sou um cara bom, né? Bem, né? Sou um gentleman, né? Então eu disse, olha, fico com a casa, fico com tudo, fico com o carro também, que eu vou deixar o carro para você. Então, enquanto o meu carro, eu não comprava outro carro, aí eu vim aqui para Limoeiro, meu velho, era bronca, viu? Cara, vim em pé, né? Vim em pé. Eu me lembrava dos meus tempos de faculdade, que eu pegava uma peste de um CDU Rio Doce, pessoal. Meu amigo, ó, era isso aqui, ó. Você não se movia, né? Você ficava isso aqui, você não precisava colocar a mão, não. Você não se movia, não, ó. Ó, ia para lá, ia para cá. Você saía da Universidade Federal, chegava em Olinda na mesma posição, assim, né? Mas isso é bom porque eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tenho que estudar. Eu preciso estudar para não ficar numa merda dessa, né? Então, pessoal, é isso aí. Então, nesse percurso onde é permitido o cara viajar em pé, então os ônibus não necessitam de cinto. Mas presta atenção. Ele se refere aos passageiros, que precisam o quê? Levantar, sentar. Mas motorista e cobrador tem que usar cinto de segurança. Ele não deu exceção ao motorista e cobrador, não. Motorista e cobrador tem que usar cinto de segurança. Se não usar, é caneta. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Vamos pro próximo. Opa. Para os veículos de transporte, preste atenção. Para os veículos de transporte e de condução escolar, para os veículos de transporte e de condução escolar, preste atenção por quê? Porque eu já vi provas vindo assim, ó. Para os veículos de condução escolar. Tá errado. É para os veículos de transporte e de condução escolar. Vê só que sacanagem. É sim, pessoal. Né? Tirar o transporte estava errado. É para os veículos de transporte e de condução escolar. Os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. E os de carga com peso bruto total. Presta atenção nesse número. Superior a 4.536 quilogramas, equipamento, registrador instantâneo, inalterável, velocidade e tempo, chamado de tacógrafo. Emanuel, não lembro o que é tacógrafo. Já eu vou mostrar uma figurinha. Mas antes, ó, presta atenção. Então, questão de segurança. Aqui uma questão de segurança para quem? Para quem está sendo transportado. Então, escolar, passageiros com mais de 10
lugares. Carga, veículo de carga, com peso mais superior a 4.536 quilogramas de peso bruto total, obrigatório o uso de tacógrafo. Pessoal, se liga nisso aqui. Não importa qual é o veículo, se é um Sprint, se é uma Ducato, se é um micro-ônibus, ou se eu pego a minha Doblô, a minha Spin e transformo elas em transporte escolar. Colocou a faixa, colocou a faixinha, duas coisas no transporte escolar. Primeiro, o uso do tacógrafo. Mas, Emanuel, é uma Spin, é uma Doblô. Meu amigo, não importa. Colocou a faixa, é escolar. E outra coisa que a gente vai ver depois. Para escolar, categoria D. Veja, é uma Spin, é uma Doblô. Mas vai ter que ter categoria D. Só por conta do nome escolar. Tá certo? Então se liga. Escolar. Veículos de passageiro com mais de 10 lugares. Veículos de carga com mais de 4.536 de peso bruto total. Tem que usar o quê? O tacógrafo. Emanuel, me mostra esse tacógrafo aí. Vou mostrar agora a figura dele. Olha aí o tacógrafo, tá? Então aí, né, você tem várias espécies de tacógrafo, né? Você tem agora o tacógrafo digital, que é esse daí que você está vendo aí, ó, papelzinho saindo, que é o melhor, é esse tacógrafo digital, que não tem problema nenhum. E vejam, aqui, ó, a questão do transporte escolar. Olha aí, ó. Aqui tem uma Sprinter, né? Um Sprinter. Aí, ó, escolarzinho. Por conta do nome escolar, não importa qual o veículo, você tem que ter obrigatoriamente o seu tacógrafo. Beleza, pessoal? Muito bem. Bicicletas. Bicicletas agora. Bicicletas. Se liga também em bicicletas. Pelo seguinte, detalhe, pessoal. Detalhe. A gente tem que se ligar, observar sempre os detalhes. Quais são os detalhes aqui, ó? Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. Então, para as bicicletas, a campainha, campainha é a buzina, né? Sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais. E espelho retrovisor do lado esquerdo. Cuidado nisso aí. Porque banca é danadinha para colocar o quê? Retrovisor no lado direito. Não é no lado direito, é no lado esquerdo. Inciso 7. Equipamento suplementar de retenção. Famoso airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Aí tem algumas resoluções, não é? Que a gente não vai trabalhar porque não cai nos concursos, que tem prazos, né? Para que os novos veículos venham com essa obrigatoriedade dos airbags, tá? O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas. Parágrafo 2º. Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido. Vê só que coisa interessante. Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades
e medidas administrativas previstas neste Código. Meus amigos, eu só me lembro do seguinte. Eu não sei se isso é verdade, mas eu vi uma história que, se você pegasse um CD, um DVD, e virasse ele, ficasse aquela parte, não é? Cromadinha, e você colocasse na frente do veículo, basicamente no retrovisor, quando você passasse por um aparelho, não é? Eletrônico de imagens, ou seja, um pardal, o famoso pardal, um aparelho de controle de velocidade. Esse aparelho de controle de velocidade não tirava foto, porque no DVD refletia a luz solar e encandeava. Não sei se isso é verdade. Eu só sei que em São Paulo, os caras estavam utilizando um spray, colocavam um sprayzinho na placa, não é? Colocavam um spray na placa. A turma é miserável, velho. Colocava um sprayzinho na placa e a placa, sumia para visualização dos equipamentos de controle de velocidade e tempo. Né? Aí esse sim, era muito utilizado em São Paulo. Agora, esse do CD, eu não sei se é lenda urbana ou não. Não tenho certeza, beleza? Nenhum veículo poderá transitar, como eu falei para vocês, com equipamento ou acessório proibido. Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com todos os equipamentos obrigatórios, tá? Então, se teu veículo faltou algum equipamento obrigatório, pode ir lá reclamar que ele tem que vir com todos os equipamentos obrigatórios. O controle estabelecerá para o atendimento do disposto neste artigo. Né? O que é disposto neste artigo? É a questão dos airbags. Parágrafo 5º. A exigência estabelecida no inciso 7, qual é o inciso 7º? Aqui, mais uma vez, o airbag será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis. O que é um novo projeto de automóvel? É aqueles que não existem uma derivação. Por exemplo, Versa é um projeto novo. Não existia Versa antes. Né? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu lembrar. O Vitas, né? Que lançou agora da Volkswagen. O Vitas. O Creta, né? Que foi lançado da Hyundai. Deixa eu ver mais aí. O Kicks. Então, todos esses veículos, obrigatoriamente, já devem vir com os airbags. Beleza? Vamos lá. Então, e dos veículos dele derivados? Fabricados, importados, montados e carroçados a partir do primeiro ano após a definição pelo CONTRAN. Como eu disse para vocês, vai ter uma tabelinha, né? Uma resolução determinando quais são esses prazos. Tranquilo? Para que todos os veículos venham com o airbag. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação. Por que não se aplica aos veículos destinados à exportação? Porque, meu amigo, quando eu exporto, exportar é eu vender para outro país. A legislação é do país que está lá. É ele que decide se tem airbag ou se não tem airbag. Agora, aqui no Brasil, todo veículo que vier importado tem que ter o quê? Airbag. Agora, daqui para lá, aí a legislação é de lá. Tranquilo, meus amigos? Então, terminamos mais um ponto, que foi os chamados equipamentos obrigatórios. Né?
Próximo bloco tem mais legislação de trânsito. Até mais.